Então, quais são os elementos essenciais dessa superfície? Vamos trabalhar aqui, então, esses elementos escritos em Judas, capítulo 1, versículo... Vamos começar com o versículo 22 e 23. Vou começar de trás, depois a gente vai para frente. Estão prontos? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó... Quais são os elementos essenciais da superfície? Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Tenham compaixão. Eu estou falando aqui somente... Lembra que ele fala assim, aos amados. Eu estou falando aqui para os amados da igreja. Amados, tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Eu vou te falar, é difícil. Ó. É difícil porque os líderes me ligam, me mandam mensagem. É difícil porque, se pastor, só precisa conversar com aquele irmão. Eu já tentei, já fiz de tudo. Calma, respira fundo, vamos ter compaixão, porque nós estamos aqui buscando ensinar e ajudar as pessoas. Porque pode ser eu o que vacile na fé amanhã e eu quero ajuda, e eu preciso de ajuda. Eu tenho compaixão daqueles que vacilam na fé. Ele fala assim, resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. Chamas do julgamento. Ele sabe o quê? Tem um nome para isso, não tem? Como é o nome disso? Inferno, chamas do julgamento. Um lugar longe de Deus. Ele fala assim, tirando-os dessa chama, desse julgamento. O que ele quer dizer com isso? Evangelismo. Ele está dizendo assim, vai e compartilha a fé com as pessoas. Ele diz assim, tenham misericórdia, façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. O que é que nós temos que odiar? É a pessoa ou o pecado? É o pecado. Mas não é que às vezes a gente odeia a pessoa? A gente olha para a pessoa, a gente julga a pessoa e diz, mas ela está fazendo errado, ela está... Ok, ela está errada. Na verdade, o pecado nela está atrapalhando tudo. Mas ela é uma pessoa que Deus ama e quer se relacionar com ela. Então nós precisamos tratar, passar essa draga, essa escavadeira, tirar essa sujeira desse coração para que esse rio fique limpo. E não é isso que Jesus fala para uma mulher samaritana? E se ela beber essa água vai ser uma água que vai purificar, ela nunca mais vai ter sede e vai ser um rio a jorrar. Por quê? Porque ela vai estar sendo o quê? Purificada. Então, primeira coisa que ele fala, compaixão. O que é compaixão? Aqueles que buscam a superfície precisam de empatia para ser curado. Amados, mais empatia. Não significa que nós concordamos com os pecados, é mais empatia. Nós entendemos que as pessoas precisam de tempo, as pessoas precisam de um processo e as pessoas precisam de cuidado. Então, Judas estava falando para a igreja, está vendo essa turma que está vacilando na fé? Vocês precisam ter mais empatia com eles, mais cuidado, mais paciência. É o que eu tenho orado bastante. Deus, me dá paciência para saber como lidar com as pessoas, com aqueles que vacilam na fé. Eu não posso chegar, e massacrando a pessoa. Eu tenho que entender que por trás dessa pessoa, ela pode estar imersa em alguma coisa que não está legal para a vida dela. Resgate. Muitos estão em cima da árvore esperando alguém resgatá-los. Sabia disso? Muitos já subiram na árvore. Talvez elas estejam do teu lado no trabalho, talvez elas estejam do teu lado na faculdade, talvez seja seu marido, talvez seja sua esposa, que já subiu na árvore. Mas se você talvez é daqueles bem radicais e não está entendendo as coisas como estão acontecendo, você está cortando a árvore, para que caia logo tudo, morre logo. Como é que eu sei disso? Pelas atitudes. Então, nós temos que fazer o quê? Resgate. Resgate. Uma vez eu estava conversando com... Uma vez foi engraçado, acho que eu contei essa história aqui um tempo atrás, mas a ver na minha memória aqui, eu vou contar para vocês uma história bem interessante de resgate. Nós tínhamos uma cadela lá na nossa casa, a qual eu odiava bastante, mas a gente não pode odiar os animais, tem que cuidar. Eu não maltratava, mas eu tinha raiva daquele cachorro. Aí ela fugiu de casa, foi para a rua, trouxe mais um monte de cachorrinho na barriga para aumentar meu senso de compaixão e de misericórdia. Teve os filhotes. Não somente teve os filhotes, como todos os filhotes caíram dentro de um buraco, de um cano, de um tubo, e não tinha como salvar os filhotes. Chama um bombeiro. Alguém disse assim, o bombeiro trabalha com isso, com resgate de animais? Não trabalha. Eu falei, não trabalha. Trabalha. Chamamos o bombeiro foram lá.
de madrugada, praticamente. E disse, olha, hoje quebra tudo isso aqui. Aí alguém teve uma ideia, um bombeiro disse assim, era um cano que tinha uma ponta aberta, o outro e ia lá para a rua, a água. Se a gente bota a mangueira aqui, bate um jato de água, os cachorros tudo lá fora. Aí eu disse, vocês não vão morrer, não? Aí eu falei, não, vai dar certo, uma vez eu fiz isso. Depois confirmei com o Paulo, os bombeiros tem que ser criativos, né? Aí eu falei, então bora. Mas aí como é que vai? Aí abri uma tampa do esgoto lá fora, tinha uma rede de piscina, de limpar a piscina, a gente botou lá na saída do tubo. Já dá o jato aí. Veio os cachorrinhos, tudo saíram lá, ele pegou, depois enxugou, tudo vivo, normal, tudo agora já doou, tudo, até a mãe também doamos, que a gente não aguentava, aquela cadela. Olha que resgate, né? Estão ali. E eles estavam chorando, clamando por resgate. Né? E a gente participou daquilo, eu pude, né, ajudar de alguma forma, motivando, é isso aí, vamos lá. E foi um resgate bem interessante. Muitas pessoas estão, talvez, tubos de esgoto, precisando de um jato de água para sair dali. Quem é um bombeiro? Quem se voluntaria? Quem é que vai falar por mim? Isaías falou. Deus falou para Isaías. Quem irá? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou lá. Misericórdia. Misericórdia é um perdão imerecido. Lembra que nós falamos sobre graça? É estender graça, é um favor imerecido. Então pense suposto na sua vida. Pense em que nível você está, que tipo de profundidade você está, que tipo de superfície você está. Tudo isso é importante a gente avaliar. A gente avalia através do quê? Do nosso comportamento. Eu ouvi uma frase que diz assim, você não é abençoado porque você ouve a palavra, você é abençoado porque você obedece a palavra. Então, é importante nós entendermos que o nosso comportamento precisa ser transformado. Se você entende isso, a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois ele fala aqui no verso 20 e 21, viver na profundidade correta pode mudar o teu futuro. Versículo 20, mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em santíssima fé. Agora deixa eu falar uma coisa, como é que nós, os amados, vamos edificar uns aos outros na santíssima fé se a gente não se vê? Se a gente não se vê, se a gente não vem para os cultos, se a gente não está nos pequenos grupos, se a gente não está participando das programações da igreja, da sua igreja local, que você disse que você é membro e confirmou, estou falando para os amados. Tá? Se você não é amado, não é comigo não. Para os amados. Né? Por que você não participa? Para que justamente vocês possam edificar uns aos outros na santíssima fé. Porque às vezes a gente se reúne e nem sempre o pastor chega aqui no domingo e a semana foi top. Às vezes, como alguém disse, né? Porque o pastor pelo menos eu dou liberdade para a minha liderança, eu sou um cara bastante amigo, né? A gente diz assim, não, nós estamos de pé, aí o outro está completo, né? Quebrado, né? Pé quebrado. Quando o pastor vem de pé quebrado, dedo quebrado, participar e vem servir, às vezes eu preciso de alguém ali só para dar aquele incentivo, né? Ou talvez assim, as coisas estão tão difíceis, o estresse na semana. Então, eu preciso disso e eu tenho certeza que vocês também precisam disso. Então, a igreja é para isso. Ele diz assim, amados, edifiquem uns aos outros na santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo. É um momento em que nós oramos e ativamos dentro de nós, dentro dos amados que mora o Espírito Santo de Deus, ativamos essa fé através do Espírito de Deus. E ele fala assim, mantenham-se firmes no amor de Deus. Você nunca vai se manter firme no amor de Deus, longe do amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta através da igreja. Então isso aqui, gente, não é um processo religioso. Isso aqui não é porque a gente não tem o que fazer no domingo à noite. Isso aqui não é porque o PG não é porque você, vou dar uma volta porque eu gosto muito do bolo da Maria, vou comer o bolo da Maria lá. Não é isso que se trata. Você pensa que isso está errado, né? Você precisa se tornar um amado ainda. Ele diz assim, mantenham-se firmes. Como é que eu vou me manter firme? Junto. A gente é firme. Então, ele está falando aqui, encorajamento. Edifiquem uns aos outros, encorajamento. Crie o hábito de você falar palavras de crescimento para o outro, porque é isso que tem que ter na igreja.